Olá, trataremos agora da legislação pertinente que diz respeito às incorporações imobiliárias. Na introdução, na primeira aula, eu falei aos senhores de aspectos históricos que envolvem todo esse processo. Esses aspectos inerentes na legislação brasileira, que tratam de questões relativas à incorporação imobiliária, são apresentados na Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. É importante entender que antes disso, só existiam o Decreto 5.481 de 1928, que regulamentava edificações com cinco andares em construções de concreto armado. O Decreto 5.243 de 1943 e a Lei 285 de 1945, que regulamentavam os edifícios com 2 ou mais pavimentos e sua ocupação. O que eram esses edifícios? O que era isso? Bem, durante o regime militar na década de 60, ou seja, é importante observar que a lei que rege a incorporação imobiliária, que naquele momento surge de maneira inovadora, é de 1964. Foi sugerido pelo regime militar que se criasse uma lei específica para normatizar e dar diretrizes a esses edifícios. Buscando compreender esse aspecto, é relevante entender que este momento atual que vivemos, esse boom do mercado imobiliário, aconteceu lá em 1964. Claro que não da mesma maneira, claro que não com a mesma tipologia e com a gama e a oferta absurda que nós vivemos hoje. Em 1960, nesta década, surge dentro da construção civil, principalmente na arquitetura, a inserção das estruturas de pré-moldado, que possibilitaram a verticalização. Desta maneira, os agentes desse mercado viram a possibilidade de, em uma menor área de terreno, utilizar de maneira mais ampla toda a possibilidade que este novo tipo de sistema construtivo possibilitava. Então, podemos observar que, em 1964, diante de toda uma possível falta de base jurídica para que se pudesse registrar esta construção, essa nova tipologia de edificações, era necessário que se criasse uma lei. Então, o regime militar busca e traz e sugere que se crie essa lei. Pois bem, no decorrer de todo esse período, a partir de 1964, o mercado teve suas altas e baixas. A década de 60 e o início da primeira metade da década de 70, podemos observar claramente e historicamente um crescimento bastante amplo em todos os cantos do país. Contudo, observou-se que o mercado e os agentes envolvidos nesse processo não tinham ou começaram a criar novas formas de ofertar este produto. E isso gerou o quê? A necessidade de algumas adaptações. O surgimento de novas legislações. A partir de 1964, a lei mais importante, ou seja, uma lei nova criada, algo que veio a somar à Lei 4.591, foi a Lei 8.245, de 18 de 10 de 1991. Esta lei trata de questões acerca dos direitos e deveres do locador e do locatário. Vejam os senhores, criou-se uma lei para dar direitos e deveres ao locador e ao locatário. O que essa lei tem a ver com incorporação imobiliária? Afinal, incorporação imobiliária não é a venda? Claro que é a venda. Percebam os senhores, neste período, entre a década de 60 e a década de 90, nós temos 30 anos. Surgiram novas possibilidades. Claro que se alugavam-se imóveis antes disso, mas não de forma tão grande, tão ampla, como nesse período começou a surgir. Então, a necessidade de se criar uma lei que regulamentasse a figura do locador e a figura do locatário, lhe dando de direitos e deveres, foi importante, porque surge nesse período algo novo, o condomínio, que trataremos a seguir. Existe também, em 2001, o surgimento de uma medida provisória, a 2.221, de 4 de setembro de 2001, que deu
uma nova edição, ou ela alterou de maneira mais clara a 4.591 de 64. Ela instituiu algo bastante interessante, o patrimônio de habitação. Mas em 2001, ela institui o patrimônio de habitação. E esse patrimônio de habitação começou a ficar confuso. O que acontece? Da onde isso surgiu? Todos os senhores devem ter ouvido falar na Encol. O grande problema da Encol. A Encol deu uma reviravolta bastante importante. É um exemplo de caso citado no material que os senhores terão acesso. Este patrimônio de habitação teve que ser alterado pela Lei 10.931 de 2004, aonde dispõe sobre esse patrimônio de habitação nas incorporações imobiliárias, nas letras de créditos imobiliários. Nós também temos a Lei 8.245 de 91, que é a Lei das Locações, que vem somar a Lei dos Direitos. Nós temos, então, recentemente, em 90, o Código de Defesa do Consumidor, que nele foi inserido alguns aspectos relativos a esta postura deste mercado. Então, é importante que os senhores tenham consigo todas essas legislações. Existe também algo bastante importante, que é muito importante para o incorporador ter noção. A Lei de Registros Públicos, a 6.015 de 73. Também existe a Lei de Corretores de Imóveis, a Lei 6.530 de 78. Toda essa legislação, ela nos apresenta pequenas pinceladas que vêm a somar a 4.591 de 64 e hoje nos dá um aspecto bastante simplificado, talvez, que compõe e vem a somar a essa legislação. Mas ainda nós vamos encontrar algumas problemáticas nesse contexto. Outro fator que é indispensável, de nada serve ter todo o conhecimento sobre a legislação federal. Por quê? Os senhores sabem que existe algo denominado Estatuto das Cidades. O que isso nos trouxe? Um outro aspecto, que são os códigos de obras, as leis municipais de diretrizes. É imprescindível, é indispensável que os senhores consultem as legislações municipais, tá? Principalmente as que tratam do parcelamento e do uso do solo. O Código de Obras, todas essas legislações municipais estão dentro do plano diretor dos municípios, que estão embasados no Estatuto da Cidade. É muito interessante compreender que nós temos uma gama de legislações federais, mas quando se criou o Estatuto das Cidades e forçou aos municípios acima de 20 mil habitantes desenvolverem seus planos diretores, é bastante interessante. A legislação federal está atrelada à legislação municipal. Por isso, senhores, compreender, entender e saber tudo a respeito das diretrizes locais, aonde os senhores colocarão este empreendimento imobiliário, é de fundamental importância para poder ofertar e para poder compor um contrato de venda dentro de uma legislação. O Estatuto da Cidade é bem claro. Existem diretrizes gerais e a principal delas, deve-se respeitar o plano diretor, o Código de Obras local. Por que isso, senhores? Por que isso é importante? Por que eu tenho que conhecer isso? O Código de Obras locais, é atrelado ao planejamento, à lei de uso de solos, de parcelamento de solos, que compõe um plano diretor como um todo, o que dá toda a diretriz local, vai dizer aos senhores se é possível construir um edifício com 20 ou 30 andares. Quantas unidades habitacionais eu posso colocar num empreendimento? Ou, por exemplo, o que está bastante comum hoje no mercado nacional, os condomínios residenciais. Quantas casas eu posso colocar lá? Que tamanho a minha fração de solo deve ter? E isso, senhores, não está na Lei 4.591 e nem nas outras que citamos. Ele está dentro do Código de Obras do município, dentro do planejamento, da Lei de Planejamento e Parcelamento do Solo. É ali que os senhores vão buscar toda a informação. Como eu falei, o trabalho prévio, antes de se colocar à venda, é importante compreender e saber o que eu posso ou não ofertar.
além de outros aspectos legais que nós vamos ver. Quais os tipos de construção? Como se constrói dentro do condomínio? O que eu devo fazer no meu estatuto? Existe um estatuto de condomínio prévio durante a execução da obra? Como é que eu vou comprovar ao meu cliente o que eu estou fazendo? De que forma eu posso fazer isso? De que maneira eu farei isso? E nós apresentaremos a seguir, vamos dissertar a respeito de todos esses aspectos. Não esqueçam, ler e saber o que a Lei 4.591 de 1964 nos diz e todas as nuances que vêm em seguida é importante, mas tenham conhecimento pleno do que o plano diretor local lhe apresenta.